Pessoal, tudo bem com vocês? E aí, gente, como é que foi o entendimento da aula sobre matéria e átomos, a aula passada? Espero que vocês tenham entendido, né? Ninguém mandou nenhuma dúvida lá no e-mail institucional. Hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, né? Matéria e átomos. Hoje nós vamos falar sobre o modelo atômico de Dalton. Até então a gente tinha falado sobre observações, sobre teorias, sobre os átomos, mas até então não tinha nenhum modelo, uma representação para o átomo. Então o Dalton ele foi um dos primeiros cientistas a pensar em modelo atômico, a trazer uma representação para o átomo. Então vamos ver, gente, qual que é a representação aqui para o modelo atômico do Dalton, tá? Gente, ele dizia o seguinte, baseado nas ideias de Demócrito, né, que foi um dos filósofos que começou a pensar em átomo também, que ele dizia que era uma partícula pequena, indivisível, o Dalton ele dizia o seguinte, que o átomo era uma partícula esférica, que ela era maciça, ou seja, ela era dura, né? E era indivisível, mesmo por ser maciça também, ela não conseguia ser dividida. E, gente, vamos lembrar que o átomo, ele é uma partícula que a gente não consegue enxergar, tá? Então, tudo é baseado, assim, em modelos. Por isso, modelo do átomo de Dalton, tá? E aí, ele dizia o seguinte, que um elemento, ele era formado por átomos de mesma massa, de mesmo tamanho, de mesma propriedade. Por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio, o elemento químico hidrogênio, ele é formado por átomos que têm as mesmas propriedades, o mesmo tamanho, a mesma massa, né? Por isso que forma o elemento químico hidrogênio. E assim os outros que estão aí representados, o oxigênio, formado por átomos de mesma massa, de mesmo tamanho, com mesmas propriedades. E aí, gente, o modelo atômico do Dalton, ele ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Por que da bola de bilhar? Bola de sinuca, né? Porque, assim, é muito parecido, né? Pelo que ele fala, que é uma esfera maciça, né? Dura, igual a bola de bilhar é. E indivisível, praticamente não, você não consegue dividir uma bola de bilhar, né? Assim, com facilidade. Então, ficou conhecido assim o modelo do Dalton, tá? Gente, até o Dalton estudar sobre o átomo, propor o modelo, havia naquela época, em torno de 1808, cerca de 50 elementos químicos descobertos. Então, lembra que eu falei para vocês que os alquimistas, com aquela busca lá pelo transformar metal em ouro, pelo elixir da juventude, eles descobriram elementos químicos. Então, até nessa data aí que Dalton começou a propor um modelo para o átomo, já havia conhecido cerca de 50 elementos químicos por aí. E aí, gente, em 2018, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, eles dizem que já existem, né, descobertos, catalogados 118 elementos químicos, que a gente pode encontrar eles aonde? Na tabela periódica. Se você ainda não conhece a tabela periódica, pessoal, na agenda de vocês esse ano tem uma tabelinha periódica. Então já vá dando uma olhada nela aí, olhando sobre o hidrogênio, né? O hidrogênio é um elemento que a gente conhece, que está presente no nosso dia a dia. O oxigênio, carbono, cálcio, sódio, são elementos que nós já temos conhecimento no nosso dia a dia e nós vamos ter uma aula sobre a tabela periódica, tá? Então aí, pessoal, nas imagens, nós temos algumas representações que Dalton propôs para alguns átomos, né? Para alguns elementos químicos. Então, Dalton ele criou representações para os elementos químicos, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o hidrogênio, que é um círculo com uma bolinha no meio, né? Aquilo lá seria a representação para o elemento químico hidrogênio. Aí nós temos também o carbono, que já é um círculo todo negro, né? Então, lá embaixo tem a representação das moléculas, né? Que é a união de átomos para formar uma substância. Então, a gente tem a molécula de água. Olha que legal, a molécula de água não é H2O? Então, olha lá, nós temos a representação do hidrogênio e temos a representação do oxigênio, que quando os dois se unem, a gente tem a molécula de água. Então, pessoal,
Dalton, ele propôs, assim, esses modelos aí, essas representações para esses elementos químicos. Hoje a gente sabe que existem outro tipo de representação e a gente vai ver esse modelo mais na frente, tá? Quando a gente for falar do modelo de Rutherford, ok? Gente, lembra que eu falei que o Dalton disse que os elementos são iguais, os átomos são iguais para formar um elemento? Então, olha aqui, nós temos aqui, ó, vários átomos iguais que formam o elemento químico hidrogênio. Nós temos vários átomos iguais que formam o elemento químico oxigênio. E nós temos vários átomos iguais que formam o elemento químico bromo. Como assim iguais? Tem tamanhos, massas e propriedades semelhantes, ok? E aqui tá o modelinho dele aqui, ó, o modelo da bola de bilhar, tá? Do John Dalton. O modelo da bola de sinuca, né? Que era parecido o modelo dele. Gente, aí o Dalton, ele propôs o seguinte. Ele disse que para que cada elemento, indicar a proporção que cada elemento químico entra em uma substância, ele atribuiu o quê? Um índice numérico, as fórmulas. Então, para a gente saber a proporção que cada elemento químico está em uma substância, ele atribuiu o quê? Um índice numérico. Vamos entender isso? Por exemplo, lá na molécula de água, quantos átomos de oxigênio tem? Quantos átomos de hidrogênio tem? Aí nós temos a representação. A molécula de água não é H2O? Então, o índice numérico é o quê? Nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Esse aí é o índice numérico que ele atribuiu. Quando é 1, a gente não coloca na fórmula, né? Porque senão seria H2O1. Mas como é só um átomo, então a gente não coloca um. Por isso que ficou a fórmula H2O. Então nós temos aí participando da molécula de água, nós temos o elemento químico oxigênio, o elemento químico hidrogênio, e nós temos nessa molécula um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Nós temos aí também a molécula do gás metano, que é representado por elementos químicos carbono e o elemento químico hidrogênio. Então, na molécula nós temos quantos carbonos? 1 carbono. E quantos hidrogênios? 4 hidrogênios. Então, a fórmula dele é CH4. 1 carbono, que a gente não usa na representação número 1, né? Porque é só 1. E 4 hidrogênios. Então, CH4, a fórmula do gás metano. Pessoal, quando a gente for falar de tabela periódica, a gente vai ver que os elementos químicos, eles são representados por letras, né? Geralmente por uma letra. Mas quando tem duas, é porque a gente dá essa representação pelos nomes dos elementos em latim. Então, por exemplo, cálcio e carbono. Eles iam ficar todos dois com a letra C. Então, como é que a gente ia saber a diferença entre cálcio e carbono? Então, carbono ficou com C maiúsculo e o cálcio C maiúsculo e A minúsculo. Quando tem duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula, tá? Então, lá na tabela periódica, se você for procurar o símbolo C, é carbono. E se você for procurar o símbolo Ca, é cálcio, tá? Isso aí é para organizar na tabela periódica e a gente conseguir, né, saber qual que é qual elemento químico. Mais na frente a gente vai ver certinho quando a gente for falar de tabela periódica sobre isso, tá? Então, olha só, pessoal. Com esses estudos do Dalton, vieram também a questão das substâncias, né? Nós temos 2 tipos de substâncias. Nós temos as substâncias simples e as substâncias compostas. Gente, as substâncias simples, elas são formadas pelos mesmos átomos do elemento químico, né? Por mesmos átomos. Então, por exemplo, lá em cima nós temos gás hidrogênio. É formado por um tipo só de elemento químico, que é o hidrogênio. Mas 2 átomos de hidrogênio juntos formam o gás hidrogênio. Isso é uma substância pura simples. Gás oxigênio, mesma coisa. A fórmula do gás oxigênio é O2. Então, nós temos uma substância formada apenas por um elemento químico, que é o oxigênio, e temos 2 átomos de oxigênio que, quando se ligam, formam o gás oxigênio, tá? Temos aí o gás nitrogênio,
Como exemplo, temos o gás ozônio, tá? Que é o gás que fica lá presente na camada de ozônio, formando a camada de ozônio na atmosfera, que é aquela que protege o nosso planeta contra a entrada dos raios ultravioletas, né? Então, vamos lá, gente. O que é uma substância composta? Uma substância composta é quando ela é formada por dois ou mais elementos químicos diferentes. Então, nós temos aí o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele é formado por dois elementos químicos diferentes. Ele é formado por quê? Pelo hidrogênio e pelo cloro, que quando os dois se unem, formam a substância chamada ácido clorídrico. Nós temos o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, gente, é o NaCl, presente no nosso sal de cozinha. Então, quando une sódio com o cloro, forma-se cloreto de sódio, forma essa substância, dois elementos químicos diferentes. Então, é uma substância composta. E o gás carbônico, a gente falou de gás oxigênio, que é uma substância pura simples. E agora nós temos uma substância composta, que é o gás carbônico, que é formado pelo carbono e por dois átomos de oxigênio. E nós temos a água, que também é uma substância composta, porque ela é formada por dois elementos químicos diferentes, que é o oxigênio e o hidrogênio, tá? Gente, além das substâncias, nós também temos as misturas. Nós temos a substância simples e composta, né? Que é formada, a simples, formada por átomos de um mesmo elemento, e a composta, formada por elementos químicos diferentes. E nós temos a mistura. Mistura, pessoal, é formada por mais de uma fórmula. Ou seja, a gente faz mistura o tempo inteiro na nossa vida, né? Aqui nós temos como exemplo, por exemplo, a água e o sal de cozinha. Quando você mistura H2O mais NaCl, que é o cloreto de sódio, né? O sal, por exemplo, você faz uma mistura, tá? E nós temos dois tipos de mistura. Nós temos a mistura homogênea e a mistura heterogênea, pessoal. Então, pessoal, vamos ver a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea? Aqui eu tenho, pessoal, um copo com água. E eu vou colocar, pessoal, o sal na água. A gente não tem aí o exemplo de H2O mais NaCl, então olha só. Eu vou colocar o sal na água e vou mexer. E o que vai acontecer, gente? O sal, ele vai dissolver na água. Isso aqui é uma solução, né? Entre soluto e solvente. O sal é o soluto, a água é o solvente. A água é o solvente universal, né? Nós estudamos isso, acho que no 6º ano. Então, pessoal, olhando assim, você pensa que é somente água. Você nem imagina que tem sal aqui dentro, né? Porque, olhando assim, nós temos o quê? Uma mistura homogênea. A gente não tem diferença de fases. O soluto se dissolveu totalmente no solvente, ou seja, o sal se dissolveu totalmente na água, formando uma mistura homogênea, uma única fase, tá? Não tem fases diferentes. Agora a gente vai entender o que é isso de fases diferentes. Eu tenho aqui outro copo com água e nele agora eu vou acrescentar óleo. E não sei se está dando para vocês verem aí, mas o que aconteceu? O óleo ficou na parte de cima aqui da água. Então ficou água embaixo, óleo em cima, formando duas fases diferentes, uma fase de água, uma fase de óleo. Aqui nós temos uma mistura heterogênea. Heterogênea que tem duas ou mais fases diferentes. Se eu colocasse a areia aqui, a areia ia para o fundo, ia ficar uma fase de areia, uma fase de água, uma fase de óleo, né? Uma mistura heterogênea. Nós temos distinção de fases diferentes, substâncias que não se misturam, ok?
Então, mistura, gente, é quando a gente é formado por mais de uma fórmula, ou seja, quando a gente junta formas diferentes, a gente tem um tipo de mistura, que ela pode ser homogênea quando tem uma fase, que é o caso da água e do sal, né, H2O mais NaCl, ou uma mistura heterogênea, quando a gente mistura água e óleo e temos fases diferentes. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá? Esse conteúdo, a gente já viu um pouco dele, né? Mas é um conteúdo que tem algumas coisas a mais, então eu creio que vai surgir dúvidas. Eu estou disponível lá no e-mail institucional, ok? Um beijo para vocês, bons estudos e até mais.